Glória a Deus. Estamos aqui nesse domingo, Lion Academy. Terminamos o livro de Josué. Começamos essa aventura nos livros históricos. E olha, tem muita história aí pela frente. Hoje começando o livro de Ruth. Aliás, terminamos Juízes. Já olha quanto que a gente já andou, né? Josué, Juízes, Ruth, dentro desses livros históricos. E hoje a gente vai falar de uma história muito bonita, uma história de uma família que Deus separou ali para começar a história da redenção, como a gente vê nítido aqui nesse livro. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos Te dizer, Pai, que nós Te agradecemos por esse tempo de ensino, por esse tempo que nos reunimos para falar da Tua palavra que é vida, Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Vem, Espírito Santo, ser conosco, nos dá uma mente esclarecida, nos exorta, nos ensina. Vem e fica conosco nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. E o livro de Ruth, ele está situado ali nesse momento histórico da época dos juízes. E uma das características desse livro, de certa maneira, é que ele é um livro de transição, porque ele é um livro de preparação para a era da monarquia. Ele faz uma transição da época dos juízes para a época da monarquia. E ele precisa ser entendido como Deus formando um novo clã, Deus formando uma nova família que vai ser estabelecida lá em Belém. E Belém agora vai passar a ocupar um papel importante nessa trajetória da história da redenção. Então, o livro de Ruth, ele não está tratando apenas da história de duas mulheres, mas ele está tratando da formação de um clã, de uma família, que vai ter uma importância muito grande na história de redenção, né? Aliás, na história de todos nós. E eu dividi em 5 atos esse livro para a gente ter uma noção melhor do livro de Ruth. Primeiro, morrendo, voltando, catando, resgatando e nascendo. E é isso que nós vamos ver aqui. No capítulo 1, a gente vê uma família longe de casa. Essa família está passando por uma grande adversidade. E aí o pior que poderia acontecer na vida dessas mulheres acontece, que é a morte dos seus maridos. Imagina naquela época que a mulher era totalmente dependente do marido e esse marido lhe faltar. E essa história começa com fome e morte e termina com nascimento e colheita. E a gente vê no livro de Ruth uma família destruída, uma família sem qualquer importância e pessoas comuns ali cuidando das suas vidas. E isso nos mostra que Deus, ele está ativo. E até mesmo numa família aparentemente sem nenhuma importância, sem nenhum destaque, a gente vê Deus agindo ali. Porque é desta família que vai começar uma nova história. Essa família foge para escapar da fome. Moabe fica do outro lado do Mar Morto, mais para o sul, cerca de 80 quilômetros. E 2 mulheres vão se destacar nessa história. Uma delas hebraica, chamada Noemi, outra moabita, chamada Ruth.
Mas a gente vê que não se trata disso. O livro de Ruth é um livro que trata a respeito de Deus, do Deus que governa os que neles confiam. E era um período de fome. Nessa época, a família saiu da terra, saiu de Belém para a terra de Moabe e ficaram lá. Eles saem de Belém, a cidade que naquela época se chamava também de Efrata. E Belém significa casa de pão, celeiro. E curiosamente o texto fala que na casa de pão havia fome. E quando eles chegaram a Moabe, aconteceu ali a morte do chefe da família. E aí vai falar lá no capítulo 1, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Noemi quer dizer agradável ou graça, graciosa. E é raro na Bíblia a gente ver dizer assim, dizer o marido de alguém. Então, se a gente encontra no texto, quer dizer o quê? Que isso mostra que Noemi é um personagem de destaque nesse livro. E o que acontece aqui? A gente vê uma viúva, mas presta atenção nisso. Eu não estou falando de uma viúva dos nossos dias, né? Eu estou falando de uma viúva daqueles dias, sem pensão de INSS, sem assistência de governo, sem nada. Sem trabalho formal, com 2 filhos. Porque o homem, ele era o arrimo da família. Os meninos crescem, não sei em que condições, com apertos, dificuldades, se casam e a gente vai ver, ficaram ali em Moabe cerca de 10 anos, e a gente não vê aqui nenhuma referência a filhos. Eles se casam, uns se casam com Orfa, outros se casam com Ruth, e a gente não sabe também por quanto tempo eles ficaram casados, porque no texto não fala. Da mesma forma que o texto também não dá nenhuma referência a filhos. Ruth era moabita. Os moabitas, eles eram um povo hostil a Israel. Vocês lembram quando Israel voltou do Egito? Né? O rei de Moabe, o Balaque, ele que contratou o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel e colocar tropeço ali no caminho do povo. Então, nos dias dos juízes, Moabe havia se tornado um inimigo ferrenho do povo de Israel. E os moabitas, eles são um povo idólatra. O seu Deus é chamado de Quemos. Ele era adorado do mesmo jeito que Moloque era adorado. Ele recebia sacrifícios de crianças. As crianças eram ofertadas, queimadas. Por exemplo, quando a gente vê lá na frente nos dias de Eliseu, um rei moabita chamado Messa tomou o seu filho, que havia de ficar no lugar dele, e ofereceu em holocausto a um deus chamado Quemos. E esse Deus, ele é mencionado também numa pedra moabita que está hoje lá no Museu Britânico. Então, nos tempos de Ruth, os casamentos, eles já eram os casamentos mistos. Eles já eram uma prática ainda que Deus havia proibido, lembram? Né? Lá em Deuteronômio 23, a gente vai ver o Senhor falando, olha, nem amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração, jamais entrará na Assembleia do Senhor. Mas a gente vê os filhos de Noemi se casando com 2 moabitas e eles acabaram morrendo. E lá no versículo 5 do capítulo 1, fala, olha, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido.
Então a gente vê que Noemi fica desamparada dos seus 2 filhos. E agora a gente tem 3 viúvas. 3 viúvas num contexto de miséria, que é uma questão muito grave. E para piorar, nenhuma dessas mulheres tem filhos. O que era considerado naqueles dias quase que um sinal de maldição. Porque não há referência a filhos, quer dizer, quando não há referência a filhos, quer dizer que não há futuro. É isso que o texto quer mostrar, que não havia futuro, não havia capacidade, não havia mais força. E aí no versículo 5 diz, deixou desamparada. E é desse quadro de desamparo que Deus vai fazer brotar vida, que vai fazer a promessa do Messias se realizar. Porque a promessa do Messias vai passar por essas 2 mulheres, especialmente por essa viúva pobre de Belém. E é muito importante nós entendermos isso. A história do povo de Deus é a história do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Se você pegar a história dos povos de outras civilizações, você vai ver que a história deles é a história da celebração dos seus heróis. Dos seus monarcas, dos seus presidentes, dos seus intelectuais, dos seus heróis. Já a história dos hebreus é a celebração da força de Deus. Então você vê aqui que nós temos uma viúva desamparada em uma terra estrangeira e só. E esse é o princípio que Deus quer estabelecer agora na história da redenção. E isso é muito importante da gente entender. No capítulo 2, a palavra voltar ocorre 12 vezes. Para Orfa e Ruth, voltar significava voltar para a casa de suas mães. Para Moabe, para Noemi, voltar significava voltar para a terra natal, voltar para Belém. E Noemi, naquela época, ouviu falar que havia pão em Belém. Então ela pediu para as suas noras voltarem para suas casas, para os seus pais, para a casa da sua família. As 2 choraram. A gente vê, quando a gente está lendo o texto, é um texto muito comovente que quebra um mito. Olha como a palavra de Deus ela vai quebrando essas coisas que o mundo, que o inimigo coloca na nossa mente, né? E que as situações da vida colocam, porque é esse mito de que sogras e noras não podem ser amigas. As 2 a gente vê que choram muito naquele momento, mas no final a Orfa volta para a casa da sua mãe, para a casa dos seus pais, mas a Ruth não. Ali no capítulo 1, 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Aonde quer que morreres, morrereis eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só, Ruth, ela já não era uma nora, ela era uma filha. Uma filha gerada no sofrimento, gente. Uma filha gerada na dor.
Observa que o compromisso de Ruth é um compromisso com Deus, com o povo de Deus. É um compromisso que vai nascendo no convívio diário, onde elas vão compartilhando as alegrias e as tristezas. E aí ela diz: não, moça, não, volta, você ainda é menina, você ainda pode recomeçar a sua vida, você pode casar de novo, você pode viver sua vida, volta. E ela diz: não, eu vou com você. E aí então Noemi, ela abre a porta do povo de Deus para Ruth, e elas voltaram. Quando elas chegaram em Belém, as mulheres nem reconheceram Noemi no início, né? Elas falaram, olharam, não reconheciam aquela mulher. Depois que elas observam bem, elas falam: não é Noemi? E ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, amarga, a amargosa, porque o poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, ela disse, esvaziada voltei. Olha que situação difícil que essa mulher enfrentou. Elas chegam vazias, sofridas, amargas. Mas aí o texto diz que ela chegou no tempo da colheita da cevada, tempo de colheita, tempo de fartura, tempo de promessa, tempo de pão. E aí elas chegam em Belém justamente em abril, né? Nesse tempo de colheita, e Ruth, ela vai para o campo para catar. Interessante que catando aparece aqui no capítulo 2 e 3, várias vezes, catando, catar. E sabe de onde que vem isso? Que nós estudamos em Levítico. Lembra que em Israel havia esse preceito, que quando se começasse a colheita, não catasse aquilo que respigava no chão, porque aquilo que caía não era permitido para os ceifeiros voltar a recolher o que sobrou. O que sobrava, depois vinham atrás os respigadores para colher. E era assim que o necessitado, ele era favorecido nas colheitas. Nós vimos isso no livro de Levítico. Então, no capítulo 2, vamos lá. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E ali, catando o que restava, né, ela mostra quem ela é. Essa mulher que teve pai, que teve mãe, que teve marido, mas que agora vive esse momento adverso na sua vida. E ela não fica ali tomada de medo, tomada de autopiedade, sentindo pena de si mesma. Não, ela nem toma também um caminho que era bastante tomado naquela época, quando a mulher se via nessa situação, que era o caminho da prostituição. Não, Ruth se levanta e ela vai lá respigar. E foi a providência de Deus que fez com que ela fosse catar as sobras na propriedade do Boaz. E aí o Boaz manda perguntar: quem é aquela senhora ali? E aí explicam: olha, ela é a sogra de Noemi. E aí ele começou a olhar para ela de uma maneira diferente, porque talvez ele tinha visto ali uma moça bonita trabalhando, e ele dá uma ordem: olha, deixa cair a mais aí para ela recolher mais espigas, coloca espigas aí na sacola dela. E tem aí uma descoberta do Boaz, que ele é parente de Noemi e um dos resgatadores. O que é um resgatador? É aquele que pode comprar a propriedade do falecido. Então, primeiro, ele tem um compromisso com a terra. Ele também tem a possibilidade de casar com a viúva para suscitar filhos
a viúva. Mas aí, vocês lembram que a gente estudou isso? Da lei do levirato? Que ele suscita filhos para que o marido não morra sem descendentes, né? Naquele tempo, para que ele casa com a viúva para suscitar memória ao que faleceu. E o Boaz, ele tem essa possibilidade de ser resgatador. Mas ele não é o primeiro da lista, porque havia outro parente mais próximo que ele, porque era sempre o parente mais próximo que podia resgatar, e esse parente era o Pérez. Mas o fato é que a Ruth, ela vai lá, colhe as espigas, e chega para Noemi, mostra tudo que ela levou. A Noemi diz: Deus não cessou a sua benevolência. E aí, quando a Noemi sabe que ela foi para a propriedade do Boaz, ela se alegra e começa a enxergar ali uma possibilidade de resgate da terra e de casamento. A Noemi era muito esperta, gente. Ela já viu longe, né? E, aliás, essa é a primeira notícia alegre do texto, né? Quando ela volta da cega e conta para Noemi que respigou no campo de Boaz. E aí isso a gente vê que Deus, ele está trabalhando. Que apesar das circunstâncias que elas estão, Deus continua trabalhando. E as coisas se encaminham, começa ali uma espécie de namoro, né, entre o Boaz e a Ruth. E ele fala: olha, eu vou tentar encaminhar as coisas aqui para casar com você. E aí começa o resgate. Ele reconhece que Ruth é uma mulher abençoada, e ele fala ali no capítulo 3, 10 e 11, ele diz: disse ele, quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes até jovens, quer pobres, quer ricos. Você vê que o Boaz, ele já era um homem de mais idade, solteirão lá, não sei se viúvo ou não, o texto não conta, mas a gente vê ali no capítulo 3, ela falando isso, 3:9. Já li para vocês que ela diz: estende a capa sobre mim. Estender a capa sobre alguém simbolizava compromisso de casamento, né? E aí o Boaz resolver agora o assunto do resgate. E ele vai até os anciãos, ele vai até o tribunal. Os tribunais naquele tempo, eles se reuniam na porta das cidades. E esse tribunal era formado por anciãos, por homens reconhecidos na comunidade, né? E o Boaz, ele vai até os anciãos e ele leva a situação a eles. Ele quer casar com Ruth, mas ele não tem a prioridade nem para a compra da terra e nem para resgatar a terra. Aí o tribunal se reúne, os dois homens comparecem, ele e o Pérez, né, que era o outro parente. E ele está disposto a resgatar a terra, o Pérez, mas só a terra. Ele não quer casar com a viúva. Talvez na nossa mentalidade hoje isso não faça muito sentido. Mas se a gente começa a entrar assim, a gente tem que tentar entrar na mentalidade deles, né? O que ele quer ali, o Pérez, é só aumentar as terras dele. Mas ele não quer o compromisso de cuidar das duas mulheres. E o resgate era exatamente isso. Vinha a terra, mas vinha também a responsabilidade, né? E o que o Boaz faz ali diante dos anciãos é defender a causa da família e exigir que a lei seja cumprida integralmente,
né? Olha, se você quer resgatar o terreno, então você casa. E o outro fala, não, eu não vou poder cumprir a lei do levirato, eu vou apenas cumprir a lei do resgate. Porque quando ele soube que teria que casar com Ruth e que as terras passariam para o filho dela, né, que ele cuidaria, ele falou, não, eu não quero. E o Boaz diz, não pode, você está usando aí o direito, mas você não está cumprindo com o seu dever. E aí o Boaz fazendo isso, ele faz exatamente isso porque ele sabia que se o outro abrisse mão, ele seria o resgatador. E ele queria casar com a Ruth. E assim a família de Noemi, que era uma família ameaçada de extinção, ela foi abençoada, né? Ela que vivia sem esperança, ela recupera o seu futuro. E Ruth se casa com Boaz, Ruth fica grávida, e aí a gente precisa lembrar do seguinte, né? Um menino nasceu em Belém, que é como a gente vê no texto. Parece com quem, gente? E tudo dependerá agora desse menino que está para nascer. Ele é a porta aonde vai passar a esperança da família, do povo. Então, a gente começa o livro como? Morrendo. E terminamos o livro nascendo. Ali no início a gente vê fome, no final fartura. No início, peregrino em terra estrangeira. No final, estabelecidos na sua própria terra. No início, morte e choro. No final, vida e festa. No início, um passado ruim. No final, um futuro promissor. No início, a decadência, os filhos morrem. No final, a descendência. Um filho nasce. No início acabou ali o nome da família. No final há um nome. No início, Ruth, fora do povo de Deus. No final, Ruth faz parte do povo de Deus. E a Noemi? A Noemi é chamada Mara, né? Desventurada, amargurada. Agora, se você for lá no último texto, no capítulo 4, 17, as vizinhas lhe deram nome, né? Elas dizem, a Noemi nasceu um filho. Gente, um filho para uma mulher hebreia é uma das coisas mais fantásticas. A mulher hebreia, ela se realiza no filho. Noemi agora é graça, é bendita, é bem-aventurada. O menino que nasceu, ele é fruto de uma grande caminhada. Esse menino que nasceu em Belém, ele é fruto de uma história da iniciativa de Deus. Ele é fruto de uma história de redenção. Esse menino que nasceu em Belém, ele nasce para ser resgatador. Ele é para Noemi mais do que 7 filhos, diz no último capítulo. 7 filhos é uma indicação da bênção de Deus. É um grande elogio dizer para Noemi, né? Ele é para você mais do que 7 filhos. Esse menino é concedido por Deus. E ali no capítulo 4, 14, aqui caminhando para o final. Olha, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou você de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome destes. Olha que lindo, né? Esse menino tem um nome, um grande nome em Israel. E ele se chama Obed. O que é Obed? Obed quer dizer servo, serviço. Nasceu para servir. A vida dele é serviço, é renúncia. Lembra de outro menino que vai nascer? Lá em Belém também,
E aí esse menino dirá assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus, Ele está mostrando aqui nesse livro o plano de redenção. Aí termina o livro de Ruth com uma genealogia. Para nós a genealogia não faz o menor sentido, né? A gente, quando lê a Bíblia, chega na genealogia, fala: ai, deixa eu pular esse capítulo. Para o judeu, não. Para o judeu é muito importante. Sabe por quê? Porque genealogia é a maneira extraordinária de trazer diante dos olhos que os propósitos de Deus estão ali em continuidade através dos tempos, que há um propósito em tudo. Quando se lê aqueles nomes, se lê os propósitos de Deus, se lê a obra de Deus. Ele é o grande escritor, Ele é o grande tecelão. Ou seja, aquela lista de nomes ali apresenta o fato de que Deus sempre cumpre a sua promessa. Deus havia prometido na descendência de Abraão serem abençoadas todas as famílias da terra. A genealogia é a maneira de provar que foi assim que aconteceu, né? E a gente vê lá, para finalizar esse livro maravilhoso, aqui no capítulo 4, 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, a gente vê que o Obed, que foi bisavô, Obed, que foi pai do pai de Davi, avô de Davi, a gente vê que aqui, nessa história linda de redenção de Deus, que foi aberta as portas da monarquia para o povo de Israel. Ali deu início à monarquia. Obed veio a ser avô do fundador da linhagem real de Israel, Davi, da qual viria o Cristo, né? Que outro nascimento ocorrido em Belém. E aqui a gente encerra essa história maravilhosa de como Deus faz as coisas, de como Deus pega os improváveis desse tempo para fazer a sua grande obra, né? Para fazer deles, para fazer do improvável um instrumento para a glória de Deus, um instrumento para a salvação. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele nos capacite para isso, nesse tempo, nos tempos tão difíceis, tempos em que a gente vê tantas pessoas falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre crises, a gente possa entender que há um propósito na nossa vida, que nós não seremos levados pelas circunstâncias e nem pelo que acontece lá fora. Há um propósito e um plano de Deus na nossa vida. E esse plano, ele está muito acima das circunstâncias e muito acima do que nós estamos vendo com os nossos olhos. Os planos de Deus, eles serão cumpridos, apesar de qualquer coisa. Apesar de governos, apesar de quebras, de rompimentos, ou qualquer que seja, apesar de vida, de morte. O plano de Deus, ele sempre foi perfeito e no final, ele sempre se cumpriu. E na nossa vida não será diferente, no nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, até domingo que vem. Que Deus abençoe. Amém, amém.